Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu. Jesus Cristo, o segundo Adão. Lemos em Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, a saber, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por uma só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, porque como pela desobediência de um só homem foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Logo, podemos compreender, na verdade, que todos nós queremos ser os primeiros. Na verdade, todos queremos a primazia. Ninguém quer ser segundo nesta vida, mas na disputa de medalhas, quem é o primeiro recebe a medalha de ouro, quem é o segundo recebe a medalha de prata. Entretanto, mesmo ganhando a medalha de prata, quem é o segundo não se dá por satisfeito. Porém, neste momento, gostaria de provar que nem sempre o primeiro é o melhor. Isto se confirma através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele, nesse texto da Bíblia, é colocado como o segundo Adão. O primeiro Adão fracassou, porém o segundo, que aqui é Jesus Cristo, venceu o pecado, venceu o adversário, venceu a morte. Existem muitas semelhanças
contrastes entre Adão e Jesus Cristo. Por mais que sejam antagônicos, existem algumas similitudes harmônicas que podem ser aplicadas a Adão e Jesus Cristo. Por exemplo, poderemos ver que o contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão simbolizando o Adão verdadeiro e o segundo Adão representando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. O primeiro homem, Adão, foi um homem natural. O segundo homem, que é Jesus, é espiritual. O primeiro Adão foi formado da terra e por isso é terreno. O segundo Adão, que é Jesus, é do céu e por isso é celestial. O primeiro Adão foi desobediente, o segundo Adão foi obediente até a morte e morte de cruz. Pela desobediência do primeiro Adão, muitos se tornaram pecadores. Pela obediência do segundo Adão, muitos se tornarão justos. Por meio do primeiro Adão entrou o pecado no mundo e todos os homens se tornaram pecadores. Por meio do segundo Adão, que é nosso Senhor Jesus Cristo, entrou a expiação no mundo e todos os homens que creem se tornarão justificados e serão, na verdade, perdoados. Pelo primeiro Adão, a morte entrou no mundo e passou a todos os homens. Pelo segundo Adão, a vida entrou no mundo e todos os que nele creem já passaram da morte para a vida. O primeiro Adão fracassou na tentação e foi vencido pelo diabo. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, triunfou na tentação e venceu a morte, o inferno e o diabo. O primeiro Adão falhou logo na primeira tentação e se tornou o primeiro pecador. O segundo Adão, que é Jesus Cristo, foi tentado em todas as coisas e nunca pecou. O primeiro Adão, após ter caído, se escondeu de Deus porque se convenceu de que tinha pecado. O segundo Adão se apresentou publicamente e afirmou: quem me convence de pecado? João capítulo 8 e versículo 46. O primeiro Adão venceu ou viveu 930 anos e morreu. O segundo Adão viveu 33 anos, morreu, porém, ao terceiro dia ressuscitou para nunca mais morrer. O primeiro Adão é criatura, o segundo Adão é o Criador. O primeiro Adão voltou ao pó, porque do pó foi tomado. O segundo Adão voltou ao céu, porque de lá havia descido. E ninguém subiu ao céu, senão o Filho de Deus, que veio do céu. O primeiro Adão foi formado da terra, o segundo Adão foi gerado do Pai. O primeiro Adão recebeu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra e sobre o solo da terra. O segundo Adão recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra. O primeiro Adão foi expulso do paraíso. O segundo Adão, que é Jesus, ofereceu o paraíso para o ladrão arrependido na cruz do Calvário. O primeiro Adão foi proibido de se alimentar da árvore da vida que se encontrava no paraíso. O segundo Adão, que é Jesus,
prometeu alimentar o vencedor com a árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Por causa do primeiro Adão, a terra se tornou maldita. Por causa do segundo Adão, que é Jesus Cristo, todas as famílias da terra foram abençoadas. Por meio da ofensa do primeiro Adão, veio o juízo sobre todos os homens. Por meio de um só ato de justiça do segundo Adão, que é Jesus Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a salvação. Portanto, Jesus Cristo é o segundo Adão, que veio restaurar todas as coisas que se perderam por causa do fracasso do primeiro Adão. Jesus Cristo é a última e exclusiva chance para o homem se redimir dos seus pecados. Fora dele não há salvação para o homem. Ele é a mais perfeita raiz que brotou do tronco da humanidade para redimi-la. Portanto, Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Creia